Então, o tema da nossa conversa de hoje chama Será que existe mesmo a tal da morte? Será que existe mesmo a tal da morte? Será que existe mesmo a dona morte? Aquele bicho feio com a foice na mão. Será que eu acredito? Será que não? Conhece essa música? Calma, gente, que eu não vou cantar, tá? Mesmo porque não sou muito habilidosa, deu pra ver. Mas esse pedacinho é um refrão de uma canção que chama Dona Morte, de André Pirola. A gente canta e dança nas atividades de evangelização infantil e juvenil, e a evangelização acontece aqui nessa casa aos sábados de manhã, das 9h30 às 11h. E a gente canta, né, Geni? A gente dança, entre outros, que aqui Suzana também nos acompanha, com crianças de 4 a quantos anos mesmo? 104, 144, 400. É livre, abordando temas diferentes, entre eles temas como a compreensão da morte sob a ótica da doutrina espírita. Então, eu inicio minha reflexão aqui com essa inspiração da evangelização, pois quanto mais cedo a gente entender a tal da morte, melhor vamos viver o hoje, o aqui e o agora. Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Essa é uma temática central em todos os ensinamentos de Jesus. E a vida após a morte é vista como pedra angular que dá sentido e significado a seus preceitos éticos. Sem a consideração da vida futura, os ensinamentos de Jesus perderiam seu contexto e relevância. A vida futura é uma expressão usada por Kardec e os espíritos na codificação para referir-se à vida espiritual. Ela, a vida futura, a gente está falando da morte, mas na verdade morte enquanto uma passagem, né? O nosso olhar aqui é sobre a vida futura, é sobre essa vida espiritual. Então ela, a vida futura, deve ser a principal preocupação de todos os seres humanos. E de alguma forma né? Ela está sempre ali rondando um pouquinho os nossos pensamentos. Pois somente através dela podemos compreender as complexidades e aparentes injustiças da vida terrena, alinhando-as com a justiça divina. Jesus enfatizou a importância da vida futura e com isso nos convida a considerar a vida após a morte como destino final da humanidade. Um conceito que não apenas amplia nossa compreensão da existência, mas também dá oportunidade aos valores éticos que ele pregava. Jesus precisou ajustar seu ensinamento ao estado evolutivo dos homens daquela época, pois se falasse toda a verdade, imaginou Jesus vem aqui na Terra e traz a essência toda. Será que a gente ia compreender? Provavelmente teríamos dificuldade, como atualmente ainda temos, né? Temos bastante dificuldade acerca de muitos temas. Um conceito que não apenas amplia nossa compreensão de existência, mas também dá oportunidade aos valores éticos que ele pregava. Jesus precisou esclarecer, pois senão ele causaria muitas dúvidas. Limitou-se a colocar a vida futura como sendo uma lei da natureza, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão acredita de algum modo na vida futura, mas a ideia que faz dela é ainda muito vaga. Para a grande maioria, ela é apenas uma crença desprovida de certa certeza, uma certeza meio absoluta, onde resultam as dúvidas, as dificuldades que muitos têm em compreender a continuação da vida após a morte. Hoje,
Os homens estão mais maduros para compreender as verdades. O Espiritismo vem completar os ensinamentos do Cristo. Então, Jesus veio, nos trouxe um conhecimento e agora a doutrina espírita vem para esclarecer o que a gente ainda não compreendeu e a gente precisa de bastante ajuda. Com os ensinamentos da doutrina espírita, a vida futura não é mais uma incerteza, é antes uma realidade demonstrada pelos fatos, pois são os próprios espíritos que vêm descrevê-la em todos os seus detalhes, não deixando margem de nenhuma dúvida. Quando iremos morrer? O simples mencionar dessa pergunta já nos causa calafrio, medo ou repulso. A grande maioria de nós nos recusamos mesmo a pensar em tal assunto, seja por medo, por desconhecimento, por fatores culturais ou aspectos religiosos. A morte nos surge como um grande tabu. Nas florestas, árvores centenárias perdem o vigor. Morrem para ceder espaço para outros, que crescem frondosas, se alimentando da matéria orgânica decomposta delas. Nas tempestades, sobre ventos fortes, galhos e folhas se desprendem dos troncos, dando espaço para os outros, que surgirão com maior viço. A gente não vai também faz a poda nas nossas plantinhas lá, para que a planta, né, se erga, tenha viço, né, tenha aquele brilho, fique mais bonita. Então é necessário que a gente vá lá e faça a poda, né? Então muita coisa morre para que as outras possam viver. Esse ciclo da vida, a decadência cede lugar à vida, uma nova vida, para logo mais a morte prenunciar um novo ciclo. A morte não é sinônimo de fim, de conclusão ou de eliminação. Ela sempre será o prenúncio de uma nova etapa, de um momento que se inicia. Assim pode se dar com o nosso mundo íntimo. Há muita coisa que precisa acabar, perecer, morrer em nossa intimidade para dar vazão a outras possibilidades. Há muitos valores que nos prejudicam. Tem umas coisinhas que a gente faz que não é muito legal, né? Que atrapalham a nossa felicidade, que perturbam o nosso caminhar. É importante empreender todo esforço para a morte desses valores. Né? Que às vezes a gente, pensando numa caminhada enquanto uma melhora, um crescimento, a gente não quer perder nada, né? Mas a importância de que a gente se desprenda de coisas que não nos cabem mais, não nos servem mais e não nos auxiliam na nossa caminhada. É importante empreender todo esforço para a morte desses valores. Ao morrerem, dão lugar a outras possibilidades de outras paisagens e de outros conceitos. Nesse raciocínio, percebemos ser inadiável que façamos morrer o egoísmo que carregamos. Façamos um exercício. Se nos preocuparmos com o outro, nos doarmos ao próximo, permitiremos que aos poucos esse egoísmo perca força e morra em nossa intimidade. Seremos então mais solidários e mais fraternos. Exercício diário, tá? Porque se tem uma tarefa difícil, se é que a gente já conseguiu, é trabalhar um pouquinho desse egoísmo aí que insiste em ficar do lado da gente. O empenho que empregamos em perdoar, compreender o outro, ter empatia em relação às suas falhas e limitações, irá acabando com o nosso orgulho pretensioso e arrogante. Outro exercíciozinho difícil aí da gente fazer, né? Somente com a morte lenta e gradual desses sentimentos de difícil lida é que abriremos espaço para desabrochar de virtudes. Portanto, se faz necessário o esforço da morte das paixões inferiores para que se faça nova luz em nossos corações. Tudo isso nos demonstra que a morte sempre se fará necessária para dar espaço à renovação,
ao novo ciclo e à melhora. Nada diferente quando falamos da vida física. A morte, inevitavelmente, visitará nosso corpo físico, impossibilitando a continuidade da vida biológica, da vida orgânica. Contudo, esse momento, de forma alguma, indicará o fim de tudo. Será apenas o final de um ciclo. Será a etapa concluída de uma reencarnação, que nos deu inúmeras chances, possibilidades e oportunidades de aprendizado e renovação. Findo tudo isso, apresenta-se o momento de retornarmos para casa, para o nosso mundo espiritual. E como escrito na sepultura de Allan Kardec em Paris, a lição é de imortalidade e evolução. Nascer, morrer, renascer e ainda progredir sempre, tal é a lei. Lei da vida, lei de progresso. Salvo algumas culturas orientais, a morte sempre foi tema indesejado e tabu difícil de superar nas mais diversas culturas. Envolta no desconhecimento, na ignorância do mundo pós-túmulo, muitas foram as culturas que temeram explicar tal fenômeno. A gente evita falar, né? Não vamos falar muito disso porque não sabemos muito como se passa. Para os gregos, era a travessia do Rio da Morte, que separava o mundo dos vivos daquele dos mortos. No Egito Antigo, as tradições recomendavam sepultar os mortos com seus objetos pessoais, utensílios, na crença que disso iriam fazer uso no pós-morte. Na antiguidade romana e grega, alimentar os mortos era prática sagrada. Os túmulos eram guarnecidos de locais próprios para o depósito de leite, mel, pastéis e outras iguarias. Eram bem tratados, né? Variadas doutrinas cristãs, como suas explicações para o fenômeno, não trouxeram alívio para o temor da morte. As narrações dos evangelistas, citando o encontro e o diálogo de Jesus com os espíritos de Elias e Moisés no Monte Tabor, também não tiveram o devido entendimento a respeito da imortalidade da alma. Mesmo o ensinamento de Jesus sobre a reencarnação, afirmando ao doutor da lei que ninguém entrará no reino dos céus se não nascer de novo, não constituiu um material reflexivo para uma melhor compreensão da vida além do túmulo. E outras tantas foram as passagens de Jesus ensinando-nos sobre a continuidade da vida, sem que, no entanto, nada disso tenha sido compreendido e interiorizado, a fim de proporcionar ao fenômeno da morte a naturalidade que se lhe deve atribuir. Assim, permanece no imaginário coletivo o sobrenatural, as lendas mal explicadas, os mistérios em torno da vida pós-túmulo. Porém, morrer é muito mais simples do que a gente imagina. Morrer é apenas despir-se de um invólucro de carne, para voltarmos a ser o que éramos antes de nos vincularmos ao corpo que hoje habitamos, espírito imortal. Somos todos seres de natureza espiritual, não somos materiais. E que no processo de encarnação nos vinculamos a um envoltório físico. Para que a gente possa estar aqui, progredir, fazer a nossa caminhada, precisamos desse invólucro, desse corpo físico. Porém, não somos esse corpo que habitamos. Nem ele nos pertence. Somos aquilo que o intelectualiza, que comanda suas funções fisiológicas e que expressa sua inteligência e emoções através dele. Em suma, nós somos a alma que habita o corpo. Eu vou trazer uma mensagem de um
da Federação Espírita do Paraná, que chama Momento Espírita. E fala o que significa morrer. É uma história. O caixão parecia guardar impassível aquilo que era o significado de boa parte de sua vida. Ao mirar o corpo inerte, não conseguia conceber como poderia jazer ali a razão de suas alegrias, a fonte de suas mais nobres inspirações, o reduto dos seus sentimentos mais profundos. A morte roubara-lhe de maneira infame quem lhe fora tesouro dos mais valiosos, ao longo de boa parte de sua vida. O amor de sua vida jazia ali. Percebendo-lhe os tormentos que lhe vinham na alma, refletidos no olhar aprofundado pela dor, velho amigo acercou-lhe indagando. Admirando a estupidez da morte, meu amigo? A pergunta foi de tal forma inesperada, inusitada mesmo, que ele teve que refletir um tanto. De fato, se fosse resumir seus sentimentos, era isso mesmo que ele pensava. A morte não é nada mais do que o momento mais estúpido da vida. Mas antes que pudesse concatenar algo para responder ao amigo, esse de imediato retomou a fala. A morte pode nos parecer estúpida, ou pode nos parecer lógica e racional, meu amigo. Depende de como você entende a vida. Se vendo esse corpo inerte aqui na sua frente, você conclui que também está toda a fonte do seu afeto, o motivo das suas alegrias, a inteligência que você admira ou o coração afetuoso que você aprendeu a amar. A vida é realmente uma tolice. Se pensar assim, pode concluir que na vida aprendeu a amar células, admirar secreções glandulares, a se apaixonar por sinapses cerebrais. E como tudo que é feito de matéria, um dia perece e se transforma. É o que está acontecendo com o corpo que ora você enxerga. Porém, se você consegue ver além do que os seus olhos podem e conseguir chegar onde sua razão melhor entende, verá que tudo aquilo que você aprendeu a amar teve morada nesse corpo, mas não lhe pertencia, nem era fruto de suas atividades corporais. Como o verdadeiro amor não se atém na forma, mas mergulha naquilo que conseguimos ver, é essa a verdadeira fonte do nosso amor. E a fonte desse amor continua vivendo, só que agora apartado de um corpo, que o acompanhou ao longo dessa existência. Chama-se Espírito Imortal. Quer dizer que voltaremos a nos encontrar? Falou titubeante entre a esperança e a incerteza. Mas é claro, respondeu meu amigo. Afinal, o amor desconhece o tempo e a distância. Se alguns são chamados antes para o retorno ao lar, os que nos amam, justamente por nos amarem, estarão a aguardar o dia do reencontro, quando nós mesmos iremos aportar do lado de lá da vida. Todos chegaremos lá. Fiquem tranquilos, uns vão antes, uns vão depois, mas nós vamos se encontrar lá. E as dificuldades, doenças ou limitações daqui já não mais se farão presentes, permitindo que as relações de afeto e carinho se façam mais amplas e plenas. Assim, meu caro, concluiu o amigo solícito, derrame suas lágrimas apenas pelas saudades naturais que irá sentir. Mas não dê a elas o peso da revolta ou da incompreensão para com os desígnios da vida, que são sempre sábios e acertados. Aguarde, na paciência do coração, daqueles que verdadeiramente amam,
o dia em que novamente poderá estar estreitando o carinho e o amor com quem compartilhou tais expressões ao longo de toda essa existência. Lembre-se que além do corpo está o espírito imortal. Bem inspiradora, né? Então vamos pensar um pouquinho sobre esse invólucro, esse corpo material. Para que a gente pudesse fazer essa caminhada, a gente ganhou um corpo. Para a gente poder encarnar, ter uma existência com os nossos amores, construir o nosso progresso. Então, em respeito à oportunidade que nos foi oferecida de reencarnar para progredir, cabe-nos cuidar e manter essa máquina fisiológica que utilizamos e que nós comandamos. Porém, tendo a plena certeza de que ela é apenas o nosso instrumento de trabalho, enquanto estivermos do lado de cada vida. Quando essa máquina não for mais necessária, ou quando ela se desarticular, impossibilitando a continuidade da vida orgânica, nos apartaremos dela. E assim morrerá a máquina, mas não nós, que somos seres imortais. Apenas retornaremos para o lar, para o mundo espiritual, de onde partimos, quando foi programada essa reencarnação. Morrer é voltar para casa. Morrer é reencontrar os amores que nos anteciparam nessa viagem. Morrer é recuperar todas as possibilidades e capacidades de espírito imortal que somos e que ficaram adormecidas ou limitadas pelo corpo físico. Dessa forma, não temos o que temer. Sobre todos os fenômenos da vida e da vida após essa vida, está o comando amoroso, justo e bom da providência divina. Então, quando a gente vai pensar assim, vamos estudar um pouco sobre a vida futura, né, o que é essa vida espiritual, a gente encontra Jesus que veio, foi ele que veio para nos falar, né, lá no início da minha reflexão eu trouxe isso. Foi ele que veio nos falar sobre a vida futura. E sabemos como foi importante sua presença para acelerar o nosso processo evolutivo. Porém, por um instante, imaginemos que ele não tivesse vindo para nos explicar um pouco mais, para nos dar o seu exemplo. Quando o homem era muito primitivo ainda, nada pensava sobre o futuro. A única realidade é o concreto, o mundo presente. Se a gente for pegar a nossa vida ainda, de certa forma, é assim, né? A gente não para nem para pensar o que a gente está fazendo ou nos preocupar com uma vida que eu nem sei ainda como é que vai ser, né? A gente fica muito nesse concreto ainda, nesse mundo presente, das coisas do dia a dia, terra a terra. Mesmo desdobrado durante o sono, ou desencarnado, reencarnando sucessivamente, não está ainda apto para refazer conceitos. Não estamos prontos para perceber a existência de algo além daquela vida que faz parte de suas cogitações diárias. Contudo, com a nossa evolução vem o despertar da consciência e com ela ampliamos os nossos horizontes. Cogitamos sobre o futuro, apesar de não entender, não o conhecer, mas o pressente, a semente depositada em nosso interior, dá sinais de germinação. As marcas do artista se faz sentir. E é só a gente olhar para o nosso entorno, do grande artista que ele nos trouxe. Observamos os quase 7 bilhões de almas que aqui se encontram encarnadas. Quantos desconhecem ainda essa tal de vida futura? A maioria. E não é de se estranhar, basta lembrar que o Espiritismo abrange uma pequena comunidade, de uns poucos milhões. E mesmo incluindo outras crenças espiritualistas, o número continuaria inexpressivo. Mas, como outrora, graças ao bom Pai,
Continuamos amparados pela proteção divina. Além das marcas de Deus em nós, não podemos esquecer que outros mecanismos se fazem presentes para nos auxiliarem nessa jornada em direção ao mundo maior. Mesmo inconscientemente, sabemos que existe algo. Isso é um fato. A gente pode não entender muito, mas que tem coisa aí, tem. Um pouquinho de estatística para demonstrar. Mais de 75% dos encarnados desdobram à noite, conforme informação do espírito de André Luiz. 100% dos mesmos desencarnam e reencarnam continuamente. Todos, portanto, estagiam pelo mundo espiritual. É como se a gente fosse ali toda noite, né? Fazer um estágio, vou voltar, faço um estágio, volto. Em geral, não recordamos ao retornar. Porém, tal conhecimento fica indelevelmente registrado em nossa memória integral. Daí o homem, atingindo certo amadurecimento intelectual e espiritual, pressente o futuro. Do seu interior inconsciente, seu conhecimento começa a ressoar em seu exterior. Vamos confirmar um pouquinho isso lá no Livro dos Espíritos, na questão 221. Kardec pergunta: dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? A resposta dos Espíritos: é uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Na sequência dessa pergunta, a 221A, serão devidas a essas mesmas lembranças certas crenças relativas à doutrina espírita que se observam em todos os povos? Resposta dos Espíritos: conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem instintivamente consciência do mundo invisível. Entretanto, o orgulho, o preconceito, a ignorância e a superstição muitas vezes não permitem que essa consciência se manifeste. Então a gente está lá, está guardadinho. Mas a gente tem tantos empecilhos que vão nos dificultando ter essa consciência da vida futura. Isso quer dizer que temos dentro de nós o conhecimento da vida futura. Uma mensagem de esperança aos que ainda duvidam. Será que ainda duvidamos? Será que existe mesmo a Dona Morte? Caro irmão, saiba que só o fato de você duvidar já é um excelente começo, pois a dúvida já é a prova de que essa tal vida futura existe mesmo. Isso mesmo, a tua dúvida é a certeza da existência. Uma mensagem que é atribuída a um mentor espiritual citada em um artigo publicado na Folha Espírita de Caibar-Schutel diz assim: aquele que duvida transmite a todos a certeza que existe. Ninguém duvida do que não existe. Exemplo: o ateu duvida da existência de Deus. Prova íntima que só duvidamos do que existe. E sabe por quê? Porque esse conhecimento está aqui, ó, dentro da gente. Embora ainda não tenha se expressado como a gente gostaria que ele já tivesse, né? Que a gente já tivesse se liberado dessas amarras. É, portanto, mais do que natural possuirmos essa intuição. Espírita ou não espírita, todos nós podemos acreditar. Basta usar a razão. É verdade que nós espíritas levamos uma vantagem, uma vez que a doutrina nos leva ao exercício de uma fé raciocinada. Há um capítulo no livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, A Vida Futura. Nesse capítulo, Kardec nos adverte: por muito sólida que seja a crença na imortalidade,
O homem não se preocupa com sua alma senão de um ponto de vista místico. De um modo geral, isso é bem verdadeiro e comum, mesmo no meio espírita. Dificilmente aqui no mundo físico nos entendemos como espíritos, tanto que muitas vezes usamos a expressão eu e o meu espírito, como se a gente não fosse a mesma coisa, né? Sem nos lembrarmos que eu é o espírito. Quando começamos a nos preocupar com o mundo espiritual, em como estaremos no retorno à vida espiritual, se bem ou não, sem nos lembrarmos de que as condições da nossa vida futura estão sendo firmadas aqui e agora. A cada segundo, a cada pensamento, a cada atitude de nossa parte, visto que de há muito encarnados e desencarnados somos os seres inteligentes da criação. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 76. Possuidores de discernimento, portadores de livre-arbítrio, ou seja, de capacidade de escolha. Podemos escolher se a nossa vida futura vai ser boa ou não vai ser. Mas não, a gente não vai escolher depois, né? A gente vai escolher hoje, agora. Consequentemente, dependemos de tantos ensinamentos que a nossa vida futura está intimamente ligada à nossa existência presente. Considerando-se que cada decisão, cada escolha, cada gesto, cada palavra, cada pensamento projeta instantaneamente no futuro uma conquista ou um compromisso. A lei de causa e efeito, uma das ferramentas da lei do progresso, é inevitável e intransferível. Como destacado na introdução do Livro dos Espíritos, é a realidade primeira, a mais importante, duradoura e eterna. Qual é a nossa realidade primeira? Essa vida aqui? Qual é a nossa vida primeira? Espiritual. O mundo espiritual é o mundo normal, o mundo primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou jamais ter existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espiritual. Por essa razão, diz Kardec e os espíritos, a vida futura ou espiritual deve ser o objeto de nossas maiores preocupações na Terra. Já falei isso lá no início. O ponto fundamental no qual os ensinos morais estão assentados. Entender a vida espiritual e sua importância nos faz mudar o ponto de vista das situações que vivemos hoje. Se antes, sem a perspectiva futura, os conflitos e os sofrimentos nos golpeavam sem piedade, agora, com a visão da alma como parte do ser, tanto as experiências sofridas quanto as alegres se transformam em experiências que mostram nossa necessidade de crescimento para o bem e desenvolvimento de virtudes e a bondade de Deus em nossas vidas. Então, tudo o que nos acontece, tudo, né, o que nos faz bem e nos deixa feliz e o que nos faz sofrer faz parte da nossa caminhada e tem o seu papel de importância. Quando a gente percebe a ótica da nossa vida a partir dessa percepção, as coisas começam a ficar um pouquinho diferentes, né? Essa visão é a que nos faz entender, ao lado da reencarnação, as adversidades da vida terrena como justiça. É assim que se explica como aqueles que seguem Jesus. Como seria seguir Jesus? O que a gente precisaria fazer para ter uma vida futura? Se aproximando de Jesus na caminhada, ainda é longa. Mostram como segui-lo, afirmam ser preciso morrer, referem-se à salvação, sofrem com alegria, esforçam-se e perdoam sem distinção. Buscam a renovação íntima, doam seu tempo, sua saúde, seus bens em prol do outro. Toleram e compreendem os que atacam e ofendem. Em tudo, contrariam o pensamento materialista. Esses pontos de reflexão nos fazem pensar o quanto devemos nos preocupar com as decisões, atitudes e pensamentos que temos hoje. Após a morte, continuaremos a ser de onde paramos aqui na vida material.
Cada atitude nossa está moldando a paisagem do nosso amanhã espiritual. Quando eu conheci o Espiritismo, quando eu conheci a revelação, descobri que o inferno e o paraíso começam aqui dentro do meu coração. Que Jesus esteja sempre conosco. Obrigada.